Muito boa tarde, ricos e ricas na América, sejam muito bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Verena Cordeiro, eu já trabalho há mais de 16 anos no mercado financeiro e tem 2 anos que eu estou nas redes sociais ajudando vocês a multiplicarem seus dólares. E hoje a gente tem um convidado especial, Rodolfo. Rodolfo chegou nos Estados Unidos. Rodolfo, conta pra gente o seguinte, quanto tempo você tem de América, de onde você era no Brasil e como você chegou aqui? Boa tarde, Verena. Eu estou aqui nos Estados Unidos já faz 33 anos. Eu cheguei em 1988. Eu tinha acabado a faculdade de medicina no Brasil. Se eu for começar minha história, não é nem uma novela das 8, 9, 10, é uma série na Netflix. Ah, eu quero ver, adoro! É uma história boa. Eu conheci uma moça, uma brasileira, que morava aqui, já tinha cidadania e foi para o Brasil para fazer faculdade de medicina e eu era o monitor dela de anatomia, foi quando nós conhecemos. Aí aquela história, me apaixonei, dei aquela coisa de louco, eu vou para a América porque eu estou apaixonado, mas inicialmente eu queria vir para cá para ver como era a situação, né, a situação médica aqui, porque eu não conhecia nada. Infelizmente, na minha infância, o meu pai, por exemplo, morreu quando eu tinha 12 anos, minha mãe morreu quando eu tinha 22 anos, então foi aquele tipo de aluno que meu inglês era inglês só de escola pública. Quando eu cheguei aqui de avião na primeira vez, eu só sabia o verbo to be, I am, you are, então meu inglês não existia, então foi tipo começar uma vida nova, começando a trabalhar como todo imigrante, né? Não nada especial a respeito, começando a trabalhar como a gente fala de subemprego, mesmo sendo médico eu dirigia um táxi, eu trabalhava vendendo flores, eu trabalhava como ajudante de enfermeiro, e foi aí que eu aprendi inglês, comecei a aprender inglês e depois de 4 anos na América, aprendendo inglês, passar todas as minhas provas para poder participar, poder ser médico nos Estados Unidos, depois de 4 anos e meio aqui, nós divorciamos. Isso no meio dos anos 90, naquela época no Brasil a inflação era mais ou menos 1.000, 1.500 ao ano. Era um absurdo. Então eu tive que fazer a decisão, vou para o Brasil, continuo aqui num país que me proporcionaria mais possibilidades no futuro para minhas crianças, para minha família. Aí decidi ficar aqui. Aí fiquei aqui, luta, né, aprendendo inglês e passar nas provas, fiz residência, aí demorou mais ou menos, foi só em 1999 que eu comecei a praticar medicina, entendeu, com um salário decente. Então demorou mais ou menos 11 anos para mim, depois de ter acabado a faculdade. E me diz uma coisa que eu achei muito intrigante da sua história. Você falou que você não tinha uma família com condições, você fez escola pública. Como você conseguiu passar e fazer faculdade em medicina no Brasil com tanta dificuldade? É uma outra história. Eu fiz cursinho por 4 anos, cursinho pré-vestibular, de noite. Então, trabalhava de dia, ia para o cursinho de noite. Finalmente, quando eu passei, foi até uma história meio interessante, triste e feliz, né? Quando eu passei no vestibular, eu tinha comprado meu primeiro Fusquinha. Eu tinha um Fusca, aqueles Volkswagen 1300. Naquela época, minha mãe ainda estava viva, já tinha sido diagnosticada com câncer de mama, mas estava viva ainda. E eu tinha quase desistido de tentar fazer medicina, né? Era o meu sonho, eu tinha quase desistido. Uma das razões que eu queria muito fazer medicina, porque quando meu pai morreu, e eu tinha 12 anos, foi uma coisa muito chocante para mim. Então, foi como é que pode acontecer com meu pai, né? Uma pessoa que eu amava tanto. E eu queria descobrir o que aconteceu com meu pai, aquela ideia na cabeça de criança e de adolescente. E quando eu tentei no 4º ano, depois de eu ter tentado muitas vezes no 4º ciclo de testar vestibular, eu consegui passar na 3ª chamada de uma das faculdades minhas, que foi a faculdade em Vassouras, que não é nenhuma faculdade excelente, entendeu? Mas que me deu um treinamento muito bom, que me ajudou muito aqui nos Estados Unidos, que a gente pode conversar um pouquinho disso a respeito. Mas naquela época a gente não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Eu cheguei em casa um dia, de noite, com a minha mãe chorando com a cartinha que eu tinha sido admitido na faculdade de medicina. É isso, tem que ir, essa é a minha vida agora, tem que tentar fazer. E eu vendi meu carrinho que eu tinha acabado de comprar, e aquilo me proporcionou, eu consegui pagar os primeiros 6 meses da faculdade com o dinheiro daquele carro. E aí, automaticamente, eu comecei a trabalhar na cidade onde eu estava. Aí virei monitor de anatomia. E como sendo monitor de anatomia, e eu também era mais filho mais velho na casa, eu consegui um empréstimo do governo brasileiro para pagar pela faculdade. Então o governo brasileiro me pagava pela faculdade, eu era monitor de anatomia, e por causa de eu era monitor de anatomia, eu tinha 50% de desconto. Então, 2 vezes por semana, eu tinha que ir no anatômico, dissecar os cadáveres, preparar os cadáveres para as aulas, e ao mesmo tempo a faculdade eu recebia do governo brasileiro o pagamento, e eu ia lá todo mês e pegava 50% de volta, esse que me sustentou pelos 4 meses na faculdade. Coisa louca, mas essa é uma partinha da minha história. E da onde entrou assim o seu desejo por aprender finanças? Porque você já estava estabilizado nos Estados Unidos, poderia dizer, eu não vou mais correr atrás disso. Muita gente me diz uma coisa aqui que me marca muito.
Com certeza tem muita gente aqui que pensa assim: Rodolfo, já é tarde para mim. Eu perdi muito tempo de América. E aí, Rodolfo, da onde veio esse seu desejo por finanças? Eu tenho 60 anos, nunca é tarde para ninguém. Nunca é tarde para ninguém. Uma coisa que é interessante, que às vezes, infelizmente, até eu vejo que as minhas crianças são americanas nascidas aqui nos Estados Unidos, mas eles não têm educação financeira nenhuma. Eu não tive educação financeira nenhuma. Na faculdade de medicina, a gente não tem educação financeira nenhuma. Não tem como, a gente não sabe, a gente não aprende como discutir contrato, a gente não aprende como discutir aposentadoria. Então, eu dei sorte um pouquinho no aspecto que, na empresa que eu trabalho, que a gente formou aqui, a gente tem o 401k automaticamente. Então, eu fiquei relaxado, eu fiquei naquela zona de conforto. Eu tenho minha aposentadoria, 401k, não vou me preocupar. Até que, interessante, eu fui para o Brasil com uma das minhas crianças no verão do ano passado, e foi um choque, porque eu estava lá na fila do avião, essa mocinha veio para mim e falou assim: ô senhor, o senhor pode ir naquela fila ali de idosos, que é de terceira idade. Eu falei: nossa, fila de terceira idade? Aquele foi um choque para começar. Aí voltei aqui para os Estados Unidos, aí como o mercado estava um pouquinho instável, aí comecei a olhar mais devagarinho, prestar atenção na minha aposentadoria, comecei a lembrar do Brasil, que eu sou pessoa de terceira idade, e aí de repente, como eu comecei a pesquisar na internet, comecei a colocar no Instagram, comecei a ver as finanças, aí apareceu os ricos na América. Aí é interessante, e fazia muito tempo já que eu queria ser mais a par, mais informado na minha vida financeira, mas nunca fiz, porque eu tive é que nem você mostrou no outro dia, né? Muitos americanos que fazem mais de $250 mil, 50% cheque por cheque. Sim. Eu não estava na situação, mas eu estava numa situação que eu não sabia nada de finanças, eu estava assim, só, daqui a pouco acontece, tipo assim, uma pessoa que quer começar a treinar exercício, eu estava pronto para começar meu hábito de exercício. Eu estava, em termos de metáfora, eu estava com meu tênis pronto, eu estava com minha calção pronta, camiseta, aí só esperava alguém para me convencer. Aí, quando eu comecei a te assistir, entendeu? A sua franqueza, a sua energia contagiante, não tem como negar isso, a sua transparência, o jeito que você é honesta. Quando eu assisti o Super Plano, e foi até interessante, que eu fiquei muito empolgado a assistir o Super Plano. Eu tirei uns almoços para assistir o Esquenta. Aí foi até interessante, porque o Esquenta no meio-dia é uma conversa muito bacana, muito boa, muito relaxada. Você conversa, vê o que o pessoal está conseguindo. Aí chega de noite, aí vem a bronca. Então, apesar de você ter idade para ser minha filha, entendeu? Quando você fala do seu pai, eu penso em mim. Você me convenceu, essa é a hora de eu tentar mudar completamente o jeito que eu vejo minhas finanças. Então, é uma história meio longa, mas finalmente você me pegou pela minha mão e falou assim: Rodolfo, vamos correr nessa corrida aqui, vamos começar, você está pronto, essa é a hora de começar a exercitar, vamos mudar o que está acontecendo com você. Então foi isso, assisti o Super Plano, coloquei meu relógio para despertar às 5 horas da manhã, na semana seguinte, consegui, entendeu, ser na parte de manhã, das monitorias, os hot seats, e comecei minha saga, e os resultados são tremendos. Nos últimos 6 meses, desde que eu assinei, eu tenho tudo aqui na minha mão aqui para te mostrar, se quiser, os resultados são maravilhosos. Essa é a história. E antes de você dizer o meu resultado, como era a sua vida financeira antes dos ricos na América? Exemplo. As pessoas têm uma ideia, te olhando, que elas vão criar assim: ai, o médico é muito rico, ele deve ter muitos milhões de dólares na conta dele, olha que homem organizado, ele tá falando aí pra Verena e eu não tenho chance nenhuma. Um médico? Eu tô lá no final da fila. E Rodolfo, para você dizer para essa galera que tá assistindo, é verdade isso mesmo que eles estão pensando? Ou não? Como era a sua vida financeira antes do curso? A realidade, tem duas partes para essa resposta. Uma é a seguinte: infelizmente, um monte de gente vai se identificar comigo. Quando você chega aqui, você começa a ganhar mais, quanto mais você ganha, mais você gasta. Então, a questão que eu aprendi no Ricos na América não é o tanto que você gasta, é o tanto que você consegue guardar. Número 1, essa coisa gigantesca. Segundo, pode até que algumas pessoas se identifiquem comigo. No Brasil, quando eu estava crescendo, é uma coisa que é uma falha que eu tenho, que eu trabalho muito ainda nisso, que a minha esposa me fala: Rodolfo, por que você está fazendo isso? Eu tenho a tendência de dar demais para meus filhos, para minha família. Então, uma coisa que é mais ou menos, que é uma coisa que até você falou no outro dia, que seu pai te falou assim: minha filha, eu não quero ser seu amigo, eu quero ser seu pai. E muitas vezes o que eu faço como imigrante, como brasileiro, eu tento ser amigo dos meus filhos. Então, eu tento compensar aquilo que eu não tive no Brasil, crescendo. Por exemplo, eu nunca tive uma bicicleta na vida inteira. Então, eu compro. Então, a minha diferença entre eu e qualquer outro imigrante não é muito diferente antes de eu chegar no curso, porque eu fazia muita coisa errada, entendeu? Eu não prestava atenção, que nem você falou, tinha muitas torneiras abertas aqui em casa. A torneira só estava descendo. E eu falei assim: nossa, eu só vi isso quando eu comecei a fazer o curso, quando eu comecei a assistir as suas aulas. E foi até interessante, até
até faço uma analogia interessante. Quando a gente aprende uma língua nova, né, quando aprende inglês, a primeira coisa que você aprende é a escutar e entender o que a pessoa está falando, né, aprender o inglês. Aí a segunda coisa que você aprende é começar a falar inglês. E a terceira coisa é escrever inglês, né, tipo quando você aprende qualquer língua. Então foi interessante, quando eu comecei a assistir os seus destaques no YouTube e os destaques no Instagram, foi como se eu começasse a aprender, a ouvir a linguagem financeira, certo? Aí quando eu assisti o Superplano, foi aquela segunda fase. No Superplano eu comecei a tipo, falar um pouquinho a linguagem. E agora com o Hotmart, que é o curso que foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, com o Hotmart, eu estou começando a escrever em inglês. Eu posso até te mostrar, falar um pouquinho, um detalhe mais que eu digo. Eu quero tudo escutar, tá maravilhoso. Pode contar. Por exemplo, quando a primeira coisa que eu fiz, né, quando eu comecei a aprender tudo, a gente tinha dinheiro. O brasileiro, em geral, a gente tem aquela ideia da poupança. Então, tinha uma poupança. A poupança que, imediatamente, a minha cabeça mudou. Não é poupança, é reserva de emergência. Uma coisa que eu aprendi imediatamente, entendeu? Então, só para você ter uma ideia, né? Eu tinha na poupança, vou te mostrar aqui, eu imprimi, a gente tinha $70 mil na poupança, que era uma poupança tipo para uma emergência, que uma coisa acontece. Vou te mostrar aqui para você isso aqui, ó. Essa aqui é minha poupança, aqui está aqui, ó, no ano 2022, me rendeu $27,36. São $70 mil, rendeu $27,36 em um ano. Estava pagando 0,05%. Primeira coisa que eu aprendi, eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, primeira coisa eu tenho que aprender uma Raiza, que foi a primeira coisa que você falou. Eu coloquei na Raiza uma quantia dela, e foi até interessante, que a gente recebeu o terceiro statement, só para você ter uma ideia, eu coloquei só 45 mil daquele 70 mil na Raiza, e só hoje, só para te mostrar aqui, ó, tô vendo, $374 em 3 meses, a 3,5%. Chocada! Meu Deus! Rico na América! E eu não tinha nem... Eu sou médico, mas não tinha nem ideia que uma Raiza existia. Então, novamente, é conhecimento financeiro, né? Quem conhece, a gente não sabe. Eu sei trazer uma pessoa de volta se tiver ataque cardíaco, mas eu não sabia que existia uma Raiza. Então, só para uma ideia. Aí, outra coisa que eu fiz, eu peguei e abri uma conta na minha vida toda, aquele dinheiro que estava na Fórmula 1, eu nem estava prestando atenção, não, até o ano passado. Aí eu comecei a aprender com vocês os ativos, comecei a aprender os Fs e os rights. Aí eu fiz o seguinte, eu falei assim, você é muito cuidadoso. Eu abri uma conta na Fidelity, aprendi também com vocês, com o Hotmart, e coloquei, daquela quantia, eu coloquei 15 mil lá, coloquei 10 mil e pouco em ativos, comprei 20 ativos, eu aprendi também com o módulo 5, eu coloquei 20 ativos, 5% cada um, aprendendo aquela regra dos 5%. Eu não sabia de uma outra regra que eu aprendi depois, eu não fiz, eu chamo de dollar cost average, eu não sabia que ela aprendendo ainda também. Aquilo é tipo, essa parte é que eu comecei a escrever em inglês, né, a parte mais complicada do curso. Mas uma coisa que é interessantíssima a respeito do seu curso é que é importante o pessoal saber, apesar de eu estar falando esses nomes todos difíceis, o curso seu começa devagarinho, começa no comecinho, é muito interessante a fase 1, fase 2, fase 3, e essas coisas estão na fase 5, então já estão aprendendo muito com o curso. Então, o meu crescimento foi gigantesco no ano, né, em termos de finanças, desde que eu conheci em setembro do ano passado. E atualmente, há 2 dias atrás, a minha carteira de investimento estava rendendo a 6,1%, que é quase a inflação. Pelo menos naquela minha conta, eu estou conseguindo bater a inflação. Mesmo que o mercado baixando e crescendo, porque umas ações estão crescendo muito, outras estão baixando, então estão fazendo aquilo que se ensina, a diversificação. E uma coisa que eu achei interessantíssimo também, que bom o pessoal saber, em termos da Raiza, que eu não sabia disso, também foi uma coisa que você colocou no Instagram outro dia, que no ano passado, brasileiros, americanos e imigrantes perderam 45 bilhões de dólares, né? Mas que foi aquele posto, por deixar o dinheiro na poupança. Foi uma coisa que se ensina no seu esquema, ensina na semana que vem na jornada, entendeu? A vantagem da Raiza. E outras coisas que eu fiz também, interessante. Posso continuar falando? Estou falando demais. Pode, estou aqui amando. Pode continuar falando. O meu crédito score sempre foi muito bom. Mas eu comecei a aprender também com o seu curso. Como é que você pode fazer? Porque se você quiser aumentar o seu credit score para diminuir quando você faz um empréstimo, esse truque aqui. Então, o que eu fiz? Eu organizei meu budget, vi todas as minhas contas, aí eu tinha as contas, uma conta que eu tinha mais alta de juros, era um carro que a gente tinha aqui. Aí o que eu fiz? Eu peguei parte daquele 70 mil que eu tinha e quitei aquele carro. Então, eu quitei aquele carro. Quando eu quitei aquele carro, no ano passado, o meu credit score era 790, aí ontem chegou a 822 agora. Meu Deus! Só por quitar isso aqui é meu FICO de fevereiro 15.
23. Tô chocada. Então, foi isso que eu fiz também. Outra coisa que eu também fiz, automaticamente, isso aí nem tô calculando no 33% que meu patrimônio aumentou. Automaticamente, o que eu fiz, todo mês agora, o quanto possível, no meu mortgage, na hipoteca, eu estou pagando extra por principal todo mês para tentar diminuir os juros pagos, né, ao longo do mortgage e também tentar diminuir a duração do mortgage. Deixa eu ver, não esqueci nada não. Até agora foi que eu isso, mas a minha opinião, não importa a sua idade, você pode sempre aprender. Não importa, que nem você colocou outro dia, né, pessoal de 20 a 70 anos. Você pode até colocar de 20 a 90 anos, porque o pessoal está vendo mais tarde agora. Não é nunca tarde para aprender a vida financeira, porque depois que eu fiz isso aqui, me deu aquela calma, que eu fico calmo, entendeu? Eu comecei a conversar com meus filhos, meu filho de 25 anos acabou de abrir uma Fidelity agora. Eu tenho uma sogra americana de 78 anos. Eu consegui finalmente, depois de 2 meses, convenci ela a abrir uma Raiza, entendeu? Então fica uma coisa contagiante, entendeu? Você fala para os seus amigos. Eu estava conversando com os amigos meus médicos, eu até conversei com a Ana Maria, falei assim, nossa, ela vai abrir um curso para isso, para inglês, porque tem muita gente que se beneficiaria com o que ela faz, né? Não, muita gente, porque esse conhecimento financeiro é para todo mundo, entendeu? A gente tem sorte de existir você, entendeu? Essa é a minha opinião. Eu acho que você tem, eu falei com ela outro dia, eu acho que você tem uma superpower, entendeu? Porque é uma palavra que a gente usa muito, minhas crianças falam, qual que é a sua superpower? Acho que a superpower sua, você tem essa habilidade de ser honesta, olhar a gente no olho, com o seu óculos, com o casaquinho, dar uma bronca e falar assim, ó, o que você está fazendo? Entendeu? Acorda. Entendeu? Então, essa é a sua superpower. Então, graças a você, graças à sua superpower, Ricos na América, eu comecei esse curso tentando aprender a investir e isso mudou meu estilo de vida completamente. Então, não é só Ricos na América, não é só para investir. Não é só um investimento, não é só um curso para você aprender a fazer o que os ricos fazem. É um para você aprender a mudar seu estilo de vida. E não importa se você faz limpeza de casa, não importa se você é inteiro, se você é médico, é uma coisa que é inacreditável. Eu te agradeço do meu coração. Oh, que maravilha! E deixa eu te perguntar uma coisa. Você teve algum impedimento quando foi abrir as inscrições do curso? Teve algum momento que você pensou assim, por quê? Porque hoje você está inserido na língua inglesa. Os seus filhos gringos. Você não pensou assim, eu como médico, eu não vou fazer esse curso de brasileiro, não. Vou buscar um americano aqui, vou fazer um research, vou olhar no Google e vou ver se tem outras opções. Você buscou outras opções? Pergunta excelente. Há uns anos atrás, 2 vezes diferente, eu tentei arrumar um financial advisor. Não sei como é que nem que traduz em português, tipo um assistente para me ajudar com minhas finanças. E uma coisa que eu aprendi imediatamente, que o interesse deles não está no nosso interesse. O interesse deles é para fazer o lucro para eles. Então foi caríssimo, aprendi quase nada. Isso foi uma experiência própria lá do passado. Eu tenho um rapaz agora que faz o nosso seguro de saúde, seguro de vida para onde eu trabalho, e ele quase me pegou, porque ele estava tentando fazer um ano me vender um seguro de vida whole life, que imediatamente aprendi com você, não precisa whole life, se você tem filho pequeno, você tem que fazer um term. Então eu já tinha tido experiência teoreticamente, com ajuda de americanos, né? Eu tinha tido essa experiência e eu não sentia-me seguro com isso. Que nem eu falei, a sua transparência, a sua honestidade e o jeito que você apresenta seu curso, entendeu? Não tem como negar, entendeu? Então eu acho que vale a pena, por isso que eu falei para você, entendeu? Eu te garanto que se o seu curso fosse em inglês, você conseguiria muitos alunos em inglês. Uma coisa que eu aprendi com você, para você ter uma ideia, cryptocurrency, moeda que não existe. Eu tinha investido um dinheirinho, não muito, porque também eu tinha muito receio, e investi, e assim que eu comecei a assistir a sua classe, tirei tudo de lá. Porque não é coisa que existe, né? Não é coisa que você pode palpar, né? Não, então, é uma coisa que eu aprendi com você. E também, não importa se você é brasileiro ou se é americano, eu gosto muito da expressão que você fala, você fica ouvindo o tio do forró. Eu fiquei ouvindo o tio do forró por muitos anos. O tio do forró, muitos deles são americanos. Então, realmente, quando eu ouvi a Verena, foi completamente diferente. Você não é tio do forró, você tem o nosso interesse no coração. Uma coisa que foi interessante, quando eu assisti alguns dos seus depoimentos, para ver você começar a chorar com as pessoas, isso não dá para encenar isso. Isso é uma coisa que vem do coração. Não, então, eu acho que os brasileiros devem ter muito gratos pela sua existência, para você sair do processo de tentar fazer pessoal rico para ajudar todo mundo. Então, isso não tem como enganar. Olha o seu. Ai, gente, vocês me fazem eu me emocionar. Ai, Rodolfo, que maravilhoso. Eu entro numa live para ajudar vocês. E aí é vocês que me ajudam, entendeu? Não, é verdade, Helena. Isso eu estou falando para você do fundo do meu coração. Seu pai deveria estar... Um dia eu queria conversar com ele, porque ele deve ser muito orgulhoso de você. O que você está fazendo aqui não tem preço. Não tem preço. Uau, já ganhei.
eu digo pro meu marido, já ganhei meu dia, já ganhei todo sacrifício, porque eu vou falar para vocês o seguinte, rede social tem um lado muito legal e tem um lado muito dark, um lado que quem tá aí do outro lado não consegue ver, uma série de problemas que vem acompanhado da exposição. E eu não vou mentir a você, eu conheço muitas pessoas de muito sucesso nas redes sociais. E uma das coisas que a gente tenta se blindar é do excesso de exposição, porque é algo que ao mesmo tempo tem um lado bom, que as pessoas aí do outro lado só conseguem enxergar o lado bom, mas tem um lado que parece que é como se fosse todos os dias te tentando a algo que não é legal e que também destrói um pouco do seu bem-estar, da sua vida pessoal. Então, assim, não é fácil. Eu diria para você assim, muitas pessoas querem essa vida, né? Mas se elas souberem o preço que se paga para estar aqui do outro lado e fazer tudo isso acontecer. Você falou do curso em inglês. As pessoas, na verdade, é mais complicado do que imagina, porque para você botar um curso em inglês, não é só eu traduzir o curso. Tem muitas alunas que falam assim para mim, Verena, mas meu marido queria tanto assistir, mas não é só eu traduzir o curso. Eu tenho que ter toda uma estrutura, eu tenho que praticamente construir uma outra empresa, contratar outras pessoas aqui nos Estados Unidos, outro suporte e crescer muito complicado. Por quê? Porque eu tento a todo instante, eu tento manter a qualidade. Inclusive, mais tarde a gente tem uma reunião para falar de qualidade. Então, para manter a qualidade crescendo tão rápido é muito difícil. Então, desejo de expandir, eu tenho muito no meu coração, mas eu também tenho que pesar o custo, o que isso vai custar para mim da minha saúde, do meu emocional, do meu casamento e principalmente da estrutura gigante do liability que eu vou ter que ir para atender um americano. Porque não é só você mostrar o curso para o seu marido em inglês, por exemplo, quem está me assistindo. É o suporte, ele vai ter dúvida. Ele precisa de monitoria em inglês, ele precisa de hot seats em inglês, ele precisa de suporte lá no e-mail, no WhatsApp. Eu vou ter que contratar umas 15 pessoas em inglês. Vocês sabem que custa mão de obra nos Estados Unidos. Então, assim, é toda uma estrutura nova. E, Rodolfo, me conta uma coisa. Depois de participar nos Ricos na América, se você fosse mensurar para mim todos os resultados que você teve, você já contou vários, mas se você pudesse listar por ordem, assim, algo que, quando você entrou, você falava assim, meu Deus, isso aqui eu nem imaginava, mas eu fiz. Por exemplo, eu acho que a parte principal que eu aprendi, né, foi disciplina, porque é fácil você gastar, né, como eu falei antes. A parte de disciplina foi a coisa mais importante, como organizar o seu budget. Então, a primeira coisa que eu fiz, que me ajudou muito, por causa da minha profissão, o fluxo de caixa, né, o cash flow é muito alto. Então, tinha muito caixa entrava, muito caixa saía. Então, o que eu fiz? Eu sentei, eu coloquei. E foi até simples, né? A sua planilha, aliás, tem uma planilha no curso que é maravilhosa, mas eu não usei a planilha porque eu não tive tempo de ir pelos processos da planilha, mas o que eu fiz, eu sentei e eu coloquei umas 15 folhas, tudo que eu gastava. Isso, quem te gasta isso de mortgage, qual que é o meu gasto de seguro de saúde, qual que é o meu gasto na casa, qual que é o meu gasto de carros. Uma coisa, eu tinha uma tendência de querer, uma tendência estúpida, que também é parte de consumismo americano. A cada 3 anos eu trocava um carro, sem necessidade nenhuma. Então eu falei assim, não vou trocar mais carro, meu carro é bom, o carro está funcionando bem. Então eu coloquei os carros, aí fiz uma meta de manter os carros até pelo menos 7, 8 anos. Aí coloquei tudo direitinho e falei assim, então eu vou começar a fazer aquela acho que tem um processo que você ensinou outro dia, que chama Snowball. Você vou começar a pagar essas dívidas aqui, quitar essa dívida, vou para outra, quitar essa dívida, que é o meu plano agora ao longo termo, é não só se basear no Social Security, o que está meio perigoso esse tempo agora. Eu quero tentar fazer completamente outra renda de aposentadoria para mim nos próximos 10 anos. E isso eu estou planejando depois de comecei a fazer essa disciplina, essa organização do meu budget. Mas eu quero conseguir assistir meu investimento. Uma coisa que eu quero fazer muito, se puder, atualmente o meu 401k é baseado na minha idade de aposentadoria. Então eu não mexo, eu nem sei o que tem isso. Eu não sei se está no ETF, eu não sei se eles quando eu chego mais perto da aposentadoria, eles começar a colocar dinheiro mais em bonds, né, que é menos risco. Então eu quero ver se eu consigo, eu mesmo, começar a manipular um pouco e ver se eu consigo, entendeu, com o que eu aprendi com o curso, eu consigo mexer com a minha aposentadoria que eu não tenho contato nenhuma, é a T. Rowe Price que faz isso tudo para mim, então eu não tenho o controle nenhum lá. Mas uma coisa que eu quero só falar rapidinho, antes que eu esqueça, a hora que começou a falar do curso em inglês, uma coisa que é super interessante, o Hotmart, que é a plataforma do seu curso, eu vou te falar uma coisa, eu já fiz muito curso médico online, e aquela Hotmart
é espetacular. Eu nunca vi uma coisa tão boa como aquela. E uma coisa que é mais importante ainda, eu não consigo nem imaginar o tanto trabalho que você teve fazendo todas aquelas aulas. Cada aula, qualidade tremenda, e cada aula, muitas delas têm uma parte extra que dá para imprimir, que é muito bacana. Então, isso está me ajudando muito demais também. Aquele curso, eu acho que realmente é o melhor curso que eu já fiz, comparando na minha vida, em termos online. Então, eu acredito agora por que seria tão difícil para você poder fazer esse curso em inglês, né? Porque é muito bem preparado. Não tem, e uma outra coisa que a gente não está falando muito hoje aqui, o seu pessoal, a sua equipe, entendeu? Todo mundo que eu tive em contato, espetacular. Você tem uma tendência de escolher pessoal muito bom. E depois de tudo que você conquistou, Rodolfo, como é que você se sente? Uma coisa que você menciona muito, que é verdade, uma das razões principais de discussão e de problemas em casamentos é a finança. A minha esposa, ela não se empolga muito com a finança, ela deixa eu fazer, mas eu sei muitos casamentos que eu conheço que acabaram por causa de finanças. Então, isso aqui não é nenhuma preocupação, não existe mais uma preocupação. Não existia antes e agora existe muito menos. Agora ela fica empolgada, entendeu? Eu estava mostrando para ela no outro dia o que está acontecendo com a Raiza, o plano de long term, então, e melhora completamente a sua vida, né? Você fica tranquilo, você fica calmo, porque apesar de você ver a situação no mundo agora, que a gente tem tanto estresse, todo mundo tem tanto estresse, a gente se acorda e vê a situação com a Rússia, na Ucrânia, então pelo menos isso aqui é uma coisa que não me preocupa mais. Então, tipo assim, eu coloquei no autopiloto, eu estou aprendendo, tem muitas aulas que eu tenho que assistir ainda no Hotmart, mas é uma coisa que virou tipo um prazer. Então, a hora que eu quero relaxar, eu faço muito que nem você faz na cama, de noite, eu pego. Uma outra coisa que é interessante about o Hotmart, eu posso assistir no meu telefone, no meu celular, posso assistir no computador, eu pego na minha iPad, coloco no meu fone de ouvido, minha esposa está assistindo uma coisa, eu assisto uma aula, ela até me chama de nerd, ela fala, nerd, você é nerd? Eu falo assim, não, eu sou nerd. É interessante, até tem uma piada que outro dia eu estava assistindo uma das suas aulas, e você estava lá, não, isso aqui, faz isso aqui, não, então você estava dando empolgada, ela não estava entendendo uma palavra. Eu falei assim, nossa, não importa o que ela está te falando, faz o que ela está te falando, porque ela está muito empolgada. Então, é a linguagem de motivação, só para ver o jeito que você estava falando, Rodolfo, faz o que ela está te falando. Pode falar que vale, só para ver a motivação. O que aconteceu com o seu patrimônio desde que você começou no curso até hoje? A gente está usando 33%. Eu acho que é até mais, porque quando eu fiz o cálculo 3 semanas atrás, eu tinha calculado o benefício da Raiza, eu tinha calculado o benefício de ter pago um carro, aumentado meu credit score. Eu tinha calculado mais ou menos a minha percentagem que eu tinha ganhado na minha carteira de investimento, que é 6%, que é maravilhoso, porque, como a gente sabe, a inflação agora abaixou um pouquinho, mas cada vez que a inflação cresce, o seu dinheiro perde. Então, aquele dinheiro, se eu tivesse deixado aqueles $70 mil na poupança, hoje estaria valendo mais ou menos 67 mil, né? Teria caído. Então, eu já estou, pelo menos, a gente está começando a quase bater a poupança. Então, em cada aspecto que eu tenho controle nas minhas finanças, eu estou trabalhando, por causa do que eu aprendi no Hotmart, né? Por exemplo, eu não tinha calculado nesses 33% do meu patrimônio, eu não tinha calculado, por exemplo, o extra que eu estou mandando para o meu principal. É uma coisa agora que antes, provavelmente estava na minha cabeça aquela preocupação, mas agora não está mais, porque agora, pelo menos, eu tenho controle do que eu posso controlar. Algumas coisas a gente não pode controlar, né? Mas uma coisa que é muito interessante, quando você aprende a respeito de finanças, essa é uma coisa que você sabe que você está em controle. Então é muito bom saber que você pode controlar pelo menos uma parte da sua vida, né? Então isso que está me dando uma calma, aquela state of mind, uma mentalidade que é mais, entendeu? Mais segura, porque agora eu sei onde que eu estou indo. Eu sei, por exemplo, que nos próximos meses agora, como eu fechei algumas torneiras, eu vou aumentar aquela reserva de emergência muito mais. Essa é a nossa meta, entendeu? Eu deixei uma coisa que eu mencionei, tem 20 mil que eu estou guardando para usar como reserva de oportunidade. Então, eu estou esperando em abril, quando você vai ter aquela classe sua, aula você vai discutir como analisar seu ativo, eu estou reservando aquele 20 mil para poder, se tiver uma reserva, então tentar ver como eu faço. Então, tentar ver se eu vender uns ativos, comprar outros ativos, entendeu? Então, uma reserva de emergência lá. Então, eu estou tentando cobrir todas as partes. Me conta só uma coisa, seu patrimônio multiplicou? Multiplicou 33%. Você disse para mim lá atrás que você tem 33 anos de América. O que você acha que aconteceria com Rodolfo se Rodolfo tivesse todas essas informações há 33 anos atrás? Se eu tivesse conhecido a Verena Exíquis na América 73 anos atrás, eu ia estar aposentado num barco agora, pescando no Brasil, fazendo nada. O milionário.
tetramilionário. A vida é assim, né? As coisas acontecem por uma razão, certo? Eu não estou reclamando, eu tento ser otimista, entendeu? Como eu tive um passado muito difícil, e como eu trabalho em medicina, e eu tenho que, de vez em quando, dar notícias horríveis para pacientes novos, mais novos do que eu tento ver a vida sempre em perspectiva. Tem sempre alguém que está numa situação muito pior do que a sua. Não quer dizer que você não deve continuar lutando e tentar melhorar a sua vida, entendeu? Então, é tudo em perspectiva, entendeu? Aconteceu por uma razão, agora conheci o Ricos na América, verão só agora, mas está tudo bem, entendeu? Ainda tenho muito pela frente, ainda tenho muito para aprender, eu tenho muito que ensinar, eu vou tentar passar isso tudo para meus filhos, entendeu? Então, devagarinho um já aprendeu, como eu falei, abriu a Raiza, tem uma filha minha que é casada, uma delas é casada, já estou ensinando ela como tentar melhorar o crédito dela, credit score, entendeu? Virou um ato de família. Então, quando você me pergunta o que mudou na sua mentalidade, mudou muito, não mudou só na minha vida pessoal, mas mudou na vida dos meus amigos, principalmente na vida da minha família, da minha família próxima. Minha filhada no Brasil, que já está assistindo o Instagram, porque não só para imigrante, né? Tem também com brasileiros, se eles quiserem investir, tem como investir também. Então, virou uma coisa internacional no meu aspecto. E por que você não fez um curso em inglês com americano? Como eu te falei, eu tenho muito receio. Eu acho que uma coisa que acontece muito também, especialmente na minha profissão, quando eu contrato alguém para vir aqui na minha casa, a primeira coisa que eles vejam que eu sou um médico, eles já começam, se um preço é aqui, já o preço vai lá em cima, entendeu? Tem abuso. E as duas vezes que eu tentei ajuda financeira com o Financial Advisor americano, eu não tive a resposta que eu queria. Entendeu? Era tipo automático, sentado lá, o cara falando com o robô, entendeu? Eles não tinham tentado me ensinar, entendeu? A entender o processo. Isso eu vou fazer desse jeito, você me dá o seu dinheiro desse jeito, essa é a minha taxa, entendeu? E muitas vezes quando eu li na parte de baixo, entendeu? A taxa é muito maior do que você, entendeu? Você investe, mas eles te cobram uma parte para investir. Então, uma coisa que eu aprendi com você, por exemplo, dependendo de quanto que você tem nas corretoras, você não paga nada, a corretora não te cobra nada, então a taxa é muito pequena. Então, é muito melhor, achei muito melhor, em vez de fazer com um curso em inglês, fazer com um curso em português, porque pelo menos eu acho que vocês são super honestos, vocês não têm nada a ganhar. Uma coisa que você fala nas suas classes, eu não estou aqui para ensinar você, entendeu, a comprar isso aqui, eu tenho que ensinar você a fazer você mesmo, entendeu? Isso que é uma coisa, acho que é primordial do Ricos na América. Se você ensina a gente, você não está me ensinando entendeu, como trazer o meu peixe, está me ensinando a pescar na Bíblia, né? Você está me ensinando a pescar, você está me ensinando a como ir lá e conquistar no meu jeito, no meu tempo, na minha próxima expectativa, entendeu? E o fato que o curso está lá por um ano é maravilhoso, porque você não tem que correr, né? Então eu faço um pouquinho aqui, eu faço um pouquinho ali, então é devagarinho, é devagar, é gostoso, e é tipo eu posso até ser um nerd, mas eu tô gostando muito de aprender isso tudo. Uau! E me diz o seguinte, Rodolfo, o que mais você achou que te ajudou a evoluir lá? Porque dentro do curso tem as aulas na Hotmart, tem a comunidade no Facebook, tem monitorias, Hot City, o que mais te ajudou? O que você achou? Eu acho que todo mundo aprende diferente, coisa interessante, tem pessoas que têm jeito diferente de aprender. Eu fui em umas monitorias, mas que eu estava falando com a Maria do outro dia, eu sou tipo aquele aluno que fica no fim da sala, que eu não levanto a mão. A monitoria foi bom, acho que foi bacana no comecinho, mas eu aprendo a vantagem do curso, e, por exemplo, a vantagem que algumas pessoas têm, se você se inscrever no curso de manhã, as primeiras pessoas de manhã, você tem aquela vantagem que você tem umas vantagens especiais, que você já discute no Esquenta, discute na semana que vem. Mas o tipo que eu aprendo tipo meu tempo próprio, então eu gosto de assistir, eu assisto, aí de vez em quando assisto de novo, quando eu estava tentando entender, depois que eu assisti 2 vezes, aí imprimi, aí fui na internet, aí li um pouquinho a respeito, aí voltei de novo, então eu gosto de assistir na minha parte, então essa minha parte é o que eu gosto mais a respeito do curso, que você pode fazer na era que você quer, no tempo que você quer, você pode fazer no fim de semana, você pode fazer na hora do almoço um pouquinho, então essa parte que eu gostei muito do curso, que o curso é muito importante para pessoas que tem jeitos diferentes de aprender. Eu vi, por exemplo, algumas pessoas adoram a monitoria, porque você vai lá, você pergunta e o pessoal explica devagarinho, pouquinho por pouquinho. Por exemplo, aquele dia teve uma época, até antes da monitoria, quando você ensinou o pessoal a abrir uma conta ao vivo na Raiza, entendeu? Achei muito interessante. Eu não fiz essa parte, porque eu gosto de fazer no meu tempo próprio. Então, todo mundo é diferente, né? Uhum. Mas tem muitas pessoas que adoram fazer isso, adoram fazer ao vivo, seguindo as regras, entendeu? Rodolfo, o que você diria para esse imigrante se você tivesse um encontro com o Rodolfo de 33 anos atrás? Porque tem muita gente que vai te escutar. Não só quem está ao vivo aqui, mas depois no YouTube. O que é que você diria para esse imigrante, depois de tudo que você conquistou, de tudo que você passou? Qual conselho você daria para ele? Meu primeiro conselho é o seguinte, se você chegou aqui na América como imigrante, uma das coisas mais importantes é aprender a língua, aprender inglês. Isso é uma coisa básica, né? Tenta aprender inglês o quanto
antes que possível. E não pense que você não pode, todo mundo pode aprender inglês. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 26 anos, aprendi inglês de noite, aprendi inglês assistindo novela americana de tarde, aprendi inglês trabalhando como voluntário. Segundo, eu acho o seguinte, que uma coisa importantíssima quando a gente chega aqui é não esquecer o fato que a gente veio aqui, né? A gente veio para os Estados Unidos porque a gente quer uma vida melhor para a gente, para nós, para os nossos filhos, para as nossas gerações futuras. Então, uma coisa que é importantíssima é aprender como fazer com que a vida nova aqui. Uma coisa que vai acontecer aqui, a gente vai trabalhar, todo brasileiro é muito trabalhador, então vai trazer dólar, o dólar vai começar a entrar, mas uma coisa que é importantíssima, o que fazer com esse dólar. Como eu falei no começo da aula, é muito fácil de ganhar, porque a gente trabalha muito, somos muitos trabalhadores, mas uma coisa importantíssima é como gestar esse dinheiro. O que fazer com o dinheiro, como economizar, como guardar dinheiro, porque a gente não vai ficar novo a vida inteira, entendeu? A gente vai chegar um tempo que você vai querer aproveitar a vida um pouco. Então, a educação financeira é tão importante quanto aprender o inglês. Porque uma tendência que a gente tem como brasileiro, a gente é muito bondoso também. Então, a gente começa a ganhar dinheiro, manda para o Brasil, manda para os pais, manda para... E algum brasileiro fala assim, nossa, dá para você me roubar, você está nos Estados Unidos ganhando em dólar, não em dinheirinho. A gente manda, porque a gente tem um coração bom também. Então, uma coisa importante, antes de você fazer isso, preocupe com a sua parte primeira. Quando você estiver já estabilizado, aí você pode ajudar os outros. Então, a educação financeira é importantíssima. E eu, depois de velho, macaco, estou aprendendo agora. E eu estou maravilhado. Então, eu acho que se você tiver a chance, assista o tanto que possível no meio-dia, assista essas aulas de noite. As aulas de noite são ainda melhores ainda, porque é quando você é pegado pelo colarinho e chacoalhado, olha o que você está fazendo errado aqui. Então é difícil de assistir aquelas aulas de noite, eu te preparo psicologicamente, mas vai até o fim porque vale a pena. Então assiste aquelas aulas, eu te garanto que você vai colocar o seu despertador para despertar às 5 horas da manhã para entrar no curso. Não tenho dúvida nenhuma. Rodolfo, que maravilha! Eu quero dizer o seguinte, Rodolfo, primeiro eu quero agradecer muito o seu testemunho, sabe por quê? Porque você falou uma coisa que eu achei super importante. Você falou, não é tarde. Sabe por que não é tarde? Você vai deixar muitos frutos pelo que você está fazendo. O maior fruto que você vai deixar é com seus filhos, que vai ser a próxima geração que vai ter educação financeira, os seus netos, a sua comunidade, que as informações que você está passando, você está ajudando outras pessoas. Imigrante, você é ferramenta de transformação na sua comunidade. Nós brasileiros temos que ser generosos. Quando eu digo gente generoso, não é a gente só pensa em generosidade como dar dinheiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu fosse falar com vocês do fundo do meu coração, com a maior generosidade que meu pai me fez, não é ter me dado nada, é ter me ensinado a vencer. Quando você falou algo de dar para os filhos, eu como filha, o que meu pai me ensinou nessa vida foi a vencer. E ninguém ensina o filho a vencer em um ambiente com facilidade. Sabe o que é que eu vou falar com vocês? Eu amo filme histórico, sabe? Filme dessas guerras antigas, castelos. E eu amo quando eles estão criando estratégias para se defender, invasão. E aí, eu assisti um filme, esqueci o nome agora, mas a maioria desses filmes de guerra é parecido. O rei, quando o filho dele cresce, vai mais ou menos ali 8, 9 anos, ele tira o filho dos braços da mãe e ele manda o filho para uma aldeia de guerreiros. O filho não fica com a mãe, não fica com a avó, não. Principalmente a avó, que estraga as crianças. Ele manda o filho de 8, 9 anos junto com os guerreiros, para ele aprender a lutar. Agora, imagina quem é que essa criança seria se ele fosse criado pela mãe, um futuro rei. O futuro rei precisa ser valente, precisa ser corajoso. E você não vai criar um filho guerreiro dando a ele tudo na mão. Ele vai virar um banana de pijama, um bundão. Ele não vai conseguir vencer no mundo real. Porque o seu filho, você não cria ele para ele ficar debaixo da sua asa. Você vai criar um filho depressivo, ansioso, que você vai acabar enchendo ele de tarja preta, depressivo, porque ele vai olhar os colegas conquistando, ele vai olhar os colegas vencendo e ele vai dizer, meu pai, você não me ensinou a vencer, você me ensinou a ficar debaixo do seu pé esperando o próximo presente que você vai me dar. E o filho do guerreiro precisa ser treinado, o filho do guerreiro precisa aprender a pegar na espada para se defender, porque o mundo, o pai dele não vai estar lá, meu pai não está aqui comigo na América. Então você que está escutando isso que Rodolfo falou, eu acho que essa foi uma mensagem que tocou meu coração nessa juventude.
Vocês que estão me assistindo, vocês são ferramenta de transformação na sua comunidade. Não se acovarde, sabe por quê? Quando o brasileiro se acovarda, ele cria um ciclo de pobreza em toda a comunidade, e isso vai te afetar. Quando você fala assim, Verena, o brasileiro me enganou, Verena, a brasileira aqui, eu comprei na mão dele, não me entregou, sabe por quê? Nós temos um compromisso social. Eu vou falar uma coisa para você, eu sei que não é todo americano, Quando eu casei, eu tive muita dificuldade de me adaptar na questão cultural de meu marido, porque eu não fui criada do jeito que eles são aqui, né? Lé com cré. E aí teve um dia que a gente vai para academia juntos. Isso foi muitos e muitos anos atrás. E eu, sem querer assim, eu botei o meu sapato, meu tênis na hora o cadastro soltou, e eu peguei o meu pé e coloquei na roda de outro carro. Sabe quando você bota o pé na roda para você amarrar o cadastro? Meu marido veio por trás e fez assim, ei, não bote seu pé aí. Eu tomei aquele susto, eu falei, meu filho, eu não tô fazendo nada. Ele falou assim, essa é a propriedade privada de outra pessoa. Se o dono chegar aqui, ele pode ficar confuso, ele não sabe o que você tá fazendo, ele pode olhar de longe e ver você encostado no carro dele. Aquilo me alertou e eu fiquei pensando, o americano, bem ou mal, ele se importa com o todo, ele se importa com a comunidade. Se você fica olhando só para você e deixa o outro se lascar, é aquele filho do seu amigo que não presta que vai roubar sua casa de noite. É aquele filho da sua vizinha desonesto que vai levar seu filho pelo mesmo caminho. Nós somos frutos do meio. Se você quer transformação na nossa comunidade, você precisa entender que você também tem uma parte nisso. A gente precisa dar a nossa parte no social, porque a gente não vive sozinho. A gente vive num... Olha, eu fico brincando com meu marido, que ele gosta muito dessa coisa do universo, ele tem um app que ele olha onde é que tá a posição dos planetas, e isso me dá ansiedade. Eu falo para ele que eu não gosto de ficar muito vendo, é porque me dá ansiedade, porque eu fico pensando assim, nós estamos todos juntos, empendurados numa bola. Todo mundo junto. Se o planeta for para o espaço, eu e você vai também. Então, assim, achei muito legal o que você falou, Rodolfo, porque nós temos que desenvolver educação financeira. Às vezes você pensa assim, Verena, mas eu já cheguei numa idade, você não está fazendo isso para você. Você está sendo ferramenta de transformação nas próximas gerações. Então, Rodolfo, o que você está fazendo não vai só te ajudar, não. Vai ajudar seus filhos, expectativa de vida aumentando. Eu tenho uma tia no interior que tem 105 anos. Você, como médico, sabe muito disso. A medicina está fazendo com que a gente viva não só mais como melhor. Hoje, se eu for olhar uma pessoa de 60 anos, há 30 anos atrás, a condição física dela, e hoje a condição física que a gente tem, a gente vai viver muito. E a gente precisa se preocupar e se precaver, porque a gente vai ficar mais tempo velhos do que jovens, tá certo? Então, achei que essa foi uma grande sabedoria que você deixou aqui hoje. E eu queria muito agradecer você ter dado seu testemunho, porque vocês alcançam mais pessoas. Eu tenho certeza que você tocou o coração de muita gente aqui, que vai se mover, que vai... Talvez, Rodolfo, uma coisa que eu penso muito aqui, tá? Eu nunca abro muito isso no meu Instagram, porque eu não sei se eticamente, eu não acho isso legal. Eu recebo muitos testemunhos no meu direct de pessoas, de imigrantes com depressão, de imigrantes dizendo que uma live de vocês mudou a vida dele, que aquilo que você falou tocou o coração dele e hoje ele está saindo da tarja preta porque ele descobriu que ele pode levantar a cabeça e lutar. Então, assim, todos vocês que estão assistindo aqui, entendam o papel do testemunho de vocês. O meu testemunho, eu não vou conseguir alcançar muitas pessoas, mas Rodolfo vai. O médico vai escutar Rodolfo. O pai de família que tem filho vai escutar Rodolfo. Vocês conseguem alcançar lugares e pessoas que eu não vou alcançar. E isso também é um trabalho que a gente faz em conjunto, tá certo? Então, eu queria muito te agradecer por hoje. Rodolfo, qual a mensagem final que você queria dar para essa galera aí que te assistiu hoje? A mensagem final, escuta tudo que a Verena falar. Outro dia você colocou uma coisa interessante, falou assim, uma senhora colocou no Instagram, depois que você aprender quem a Verena é e quem a equipe é, vocês vão pedir todos eles em casamento. E é verdade, é uma coisa engraçada, mas é verdade. Assiste, confia, acredita, porque você não vai se arrepender. Eu falo isso sem receio, escuta isso de um cara mais velho, não vai se arrepender, vale a pena, você vai gostar, você vai aprender, vai ser bom para sua família e vai ser bom para o seu futuro. Uau, que poder! Gente, Rodolfo é poderoso, me arrepiei aqui. Rodolfo, gratidão pela sua vida, agradeço a Deus pela sua vida, por você ter vindo hoje
quanto que você gerou de transformação, quanto que você gerou transformação também na minha vida, porque a gente sempre aprende. E principalmente esse seu desejo de vencer, esse seu desejo do que você falou, de tudo que você acompanha dos pacientes, a gente é muito ingrato. A gente take for granted. Quantas pessoas estão doentes no hospital, pedindo, pelo amor de Deus, para ter a sua saúde, para acordar, para trabalhar, para ganhar o dia que você está ganhando hoje. E a gente é ingrato. Então, hoje eu aprendi cada vez mais a ser mais grata, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que participou dessa live. E, se Deus quiser, a gente se vê de noite. Obrigada, Rodolfo, e a gente se vê na comunidade. Que Deus te abençoe.